todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao último dia da FETECOM 2025. É uma alegria imensurável contar com a presença de cada um de vocês aqui hoje, neste maravilhoso evento que reúne conversas e debates fundamentais para o desenvolvimento da nossa formação e trajetória profissional. Antes de darmos início, lembramos aos alunos que a presença nessa palestra estará sendo contabilizada para o controle do RH. Então, ao final do evento, pedimos que permaneçam sentados para registrar a participação de vocês utilizando o QR Code, visto que durante o encerramento teremos os nossos tão aguardados sorteios. Também gostaríamos de convidar vocês a darem uma passada em nossa mesinha ao lado do auditório, onde estamos vendendo os nossos kits FETECOM 2025 e nossos pães de mel. Não percam a oportunidade de garantia de vocês ao final do evento. O debate de hoje será uma roda de conversas interativa entre ex-alunos de Relações Internacionais da FACAMP, sobre seus desenvolvimentos acadêmicos e profissionais. Para contribuir com a nossa experiência, temos a honra de receber os nossos palestrantes convidados. Fábio Torquato, economista, com especialização no agronegócio, empreendedor e também fundador da empresa AgroTravel. Aline Salomão, internacionalista mestrada em Governança e História das Relações Internacionais pela USP e pós-graduada em Direito Internacional pela PUC São Paulo. Além disso, também é estagiária de captação de fundos e recursos do Acnur. E, por fim, Marina Puntel, que é especialista em Direito Internacional pela PUC São Paulo. Também apresenta-se como assessora técnica nacional do Caritas Brasileira, consultora do IMO UN Immigration e advogada do Serviço e Acolhida e Orientação para Refugiados. Após as falas dos convidados, abriremos um espaço para perguntas e interações com o público, em blocos de 3 perguntas cada. Aproveitem essa oportunidade para dialogar sobre possíveis dúvidas e sanar curiosidades. Sem mais delongas, passo a palavra para os nossos convidados. Desejo a vocês uma ótima palestra. Alô? Bom dia, pessoal. Elas pediram para eu começar aqui porque eu sou o que formou primeiro aqui, entre eles. Então, eu participei da primeira turma de RI aqui na FACAMP, em 2003, e formei em 2006. E aí, depois, elas vieram. Então, pediram para eu falar, me chamaram de velho aqui, mas tudo bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que esses bate-papos são fundamentais. Eu já estive aí na cadeira de vocês e nem parece que passaram tantos anos assim. É tudo muito rápido. E nessa fase que vocês estão, tem muitas dúvidas, passa muita coisa na cabeça. A gente muitas vezes não tem nem ideia de onde a gente vai parar lá na frente. Então, eu acho muito importante ouvir um pouco de quem já passou, das experiências, que isso vai ajudando a moldar o caminho de vocês aí, por mais que cada um vá trilhar a sua própria jornada. Dos 3 aqui, dos 3 participantes aqui, eu sou o único que representa o setor privado. Elas estão em instituições. E isso era uma coisa que, quando eu estava estudando RI também, era uma coisa que a gente não sabia, não tinha claro isso, para onde eu vou, que tipo de trabalho que eu vou conseguir, que eu vou ter. E o óbvio são as instituições, é o que vinha primeiro na cabeça ali, né? Instituições internacionais, governamentais, etc. E quando eu estava estudando, o meu grande desejo sempre foi ir para o mercado privado, né? E meu sonho era fazer um programa de trainee de uma grande empresa, fazer carreira e tudo mais. E aí meu primeiro trabalho foi na Câmara Americana, na AmCham. E aí lá eu tive a oportunidade de conhecer aí, como funcionam as empresas. A gente tinha contato com todas as áreas. Então, a gente conhecia diretores de marketing, diretores de RH, diretores comerciais, de comércio exterior. Então, foi uma experiência riquíssima participar de um programa de trainees desse. E aí, quando eu saí de lá, um pouco depois, eu já vi que o que eu pensava na época da faculdade não era o que eu realmente queria, né?
E aí eu fui percebendo que eu não me encaixava dentro desse perfil de profissional que faz o programa de trainee, nada contra, eu acho muito legal, mas não era para mim. E aí, desde cedo, eu comecei a empreender. Eu falei, eu vou seguir o meu próprio caminho, criar minhas próprias oportunidades, e aí acabei seguindo para o caminho do empreendedorismo. E hoje eu já tive algumas iniciativas aí, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais, mas eu tive algumas iniciativas empreendedoras, algumas deram certo, outras não deram certo, e hoje eu estou com a AgroTravel, que é uma agência de viagens técnicas para o agro. Então, a gente leva profissionais do agronegócio para visitar o mundo todo, para ver novas tecnologias, fazer networking aproveitar essas oportunidades para trazer essas novidades no Brasil e desenvolver o agro aqui dentro. Então, também, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre o agronegócio e oportunidades para vocês. O que eu acho interessante aqui destacar nesse primeiro momento é que vocês estão num momento agora que eu acho que é muito importante que vocês sejam curiosos e se desafiem também a buscar. Tem muito, eu vejo, eu como com a cabeça empreendedora que eu tenho, eu vejo oportunidades todos os dias, milhares de oportunidades em todas as áreas que vocês imaginarem. Tem muita oportunidade, mas essas oportunidades são para quem busca. Então, vocês têm que ir atrás, têm que se interessar nos assuntos. Eu, quando eu estava na faculdade aqui, quando eu estava estudando ainda, eu sempre me enfiei em qualquer oportunidade que aparecia para fazer um trabalho voluntário, para fazer um estágio de curta duração, estava sempre perguntando para os professores, buscando, e isso faz toda a diferença para vocês, porque agora vocês não sabem o que vocês querem. Vocês podem achar que querem alguma coisa, mas isso vai ter mudanças no meio do caminho. Então, vocês têm que ser muito curiosos nesse sentido de buscar viver experiências diferentes, se permitir e aproveitar oportunidades que vão surgindo no meio do caminho. Eu vou passar aqui a palavra para as minhas colegas, porque senão eu fico conversando aqui com vocês o dia inteiro e tem muita história para contar, então é melhor deixar todo mundo falar aqui. Então, eu vou passar aqui, aí depois, se vocês quiserem, a gente faz mais uma rodada, enfim. Olá, bom dia, gente. Eu sou a Marina. Primeiro, eu quero falar que é um prazer estar aqui, voltar à faculdade. Eu entrei aqui, já estava lembrando, né? Eu entrei em 2006 e como mudou, né, toda a faculdade, a infraestrutura, e a memória que você vai lembrando cada coisinha, cada nome de professor, como era. E aí você se lembra o que você pensava na época, que eu acredito que é a grande maioria de vocês. E eu queria fazer uma pergunta antes. Quem aqui tem certeza absoluta do que sabe o que vai fazer depois que se formar? E quem ainda não sabe ainda o que vai fazer? É a gente, é nós. E quem não tem a mínima ideia? Segura. Eu também estava assim. Eu fiz, assim que eu terminei, né? Aliás, durante a faculdade de Relações Internacionais, eu tinha uma grande dificuldade com economia. Então, eu não gostava, eu passei assim, um sufoco enorme para passar. Mas eu sempre me interessava na parte ali de direito. Eu sempre estava, né, alguma coisa me puxava para esse lado. Eu me encontrei quando, no último ano, nós tivemos uma matéria chamada Direito Internacional. E aí eu falei, é isso que eu quero. E principalmente porque foi um caso, a gente fez um estudo, que era um casal de turcos, era um caso real, né? Era um casal de turcos que morava na Alemanha, e aí o homem estava batendo na esposa, e ela foi pedir o divórcio, e pela corte alemã foi negado o divórcio, dizendo que pelo Alcorão o homem podia bater na mulher. E aí eu falei assim, putz, é isso. O que tem por trás, né, dessa decisão? E aí, na época, tinha a questão do Sarkozy, então toda a xenofobia na União Europeia. E eu falei, olha, acho que é isso que eu quero, eu gosto de estudar isso, né? Esse conflito de leis também dentro de um país. Como que
uma lei de um outro país pode interferir na nossa, né? E eu falei, não, eu vou então me especializar em direito internacional. Aí eu fui olhando, eu falei assim, não, acho que eu vou precisar ainda do curso da graduação. E aí foi quando eu entrei também no Mackenzie, lá em São Paulo, na Faculdade de Direito. E foi quando foi concluindo um pouquinho mais o que eu queria, né? A gente vai se concretizando. E eu fui encaminhando para essa área de estudo de migração e refúgio. E, estudando, eu conheci uma das instituições que eu trabalhei, que é a Caritas Arquidiocesana de São Paulo. É uma instituição católica, vinculada, né, à religiosidade, mas não tem problema algum você ser de outra religião, enfim, trabalhar. Eu mesma não sou católica e comecei a fazer um voluntariado, né, na Caritas. Tem um programa, tem um setor específico da Caritas que trabalha com refugiados, principalmente porque a Caritas Arquidiocesana de São Paulo ela faz parte do CONARE. O CONARE é o órgão que analisa os pedidos de refúgio aqui no Brasil. O pedido de refúgio é um processo administrativo, que a pessoa entra com o pedido, tem uma análise do pedido, vai ser julgada, a pessoa é chamada para fazer uma entrevista e depois sai a decisão. E, às vezes, a decisão não é favorável e a pessoa, então, tem direito a entrar também com um recurso. E, nisso, eu comecei como voluntária e, por isso que é interessante. Não sabe, pode começar um voluntário. É um ponto para vocês iniciarem. Assim, façam um voluntariado. Porque quando surge assim, uma vaga, eles vão priorizar você, que já conhece a empresa, que já conhece a instituição, já tem um conhecimento ali da área. E aí eu fiquei 7 anos na Caritas Arquidiocesana, e depois eu fui para a OIM, que é a Agência da ONU para as Migrações. Por quê? Por causa da Caritas, porque você começa a conhecer as outras organizações que trabalham com isso, por exemplo, a agência do Acnur, a agência da ONU, você tem contato com eles, o contato pessoal mesmo, lida no dia a dia com as questões, e é super interessante porque é uma maneira assim, de vocês conhecerem, e aí, quando surge uma vaga, vocês podem aplicar, que com certeza serão chamados. E hoje eu estou na Caritas Brasileira, também é uma organização da Igreja Católica, e eu também atuo na parte de migração e refúgio, junto num programa que chama Europana, que é vinculado com a Caritas Alemanha e a Caritas Suíça, que a gente atua em alguns países da América Latina, na assistência, principalmente aí para venezuelanos. Tá? Então é isso um pouquinho. Muito legal, Marina, sua trajetória. Bom dia, eu sou a Aline. Como já me introduziram, né, atualmente eu estou fazendo mestrado na USP. Eu ainda não sou mestre, estou no 1º ano do mestrado. Também estou fazendo uma pós-graduação em Direito Internacional na PUC São Paulo. Então, muita coincidência também, Marina. E estou fazendo um estágio no Acnur, né, que é a Agência da ONU para Refugiados. Então, como que eu cheguei até aqui, né? Eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu era talvez a minoria das pessoas, ou talvez ninguém, que levantou a mão que tinha certeza do que queria. Eu tinha, mas a questão é, as minhas certezas foram mudando ao longo da graduação, porque eu fui entendendo que tinham outras possibilidades. Então, primeiro de tudo, eu escolhi fazer a Facamp porque no meu ano de cursinho eu fiz FAMUN. Então, eu já comecei ali com o meu hiperfoco em organizações internacionais. Falei, meu Deus, incrível, muito RI, é isso que eu quero. Então, quando eu entrei, na verdade, eu queria ser diplomata. Então, eu queria fazer o concurso do Rio Branco, etc. Aquela coisa bem tradicional de relações internacionais, né? Daí, eu fiz FAMUN ao longo de todos os meus anos da faculdade e eu fui entendendo que tinham outras possibilidades ali no meio, como o terceiro setor, de maneira geral, né, ONGs e órgãos da ONU, etc. E fui indo mais para esse caminho. Fiz também projetos como o PAS, né, eu fui presidente do PAS, então também gostei muito de participar como voluntária, etc. E fiz intercâmbios voluntários ao longo da faculdade. Fiz um pela ESEC, para o Egito, que eu acho que foi
um divisor de águas na minha carreira também, porque eu trabalhei com refugiados, então acho que foi isso que me abriu também grandes portas, né, além do FAMUN e do PAS. E daí, no meu último ano, eu não consegui nenhum estágio no terceiro setor, que era o que eu mais queria. Investi ao longo dos meus 3 primeiros anos de faculdade só em coisas relacionadas a voluntariado, a órgãos da ONU, etc., pesquisa dentro do FAMUN. Então, eu tinha muito esse currículo e não consegui, no meu último ano, um estágio que eu queria, né? Daí eu fui estagiar no setor privado e falei, pode ser uma possibilidade de carreira também. Todos os meus amigos estão indo para o setor privado e tal. Mas daí acho que depois de um ano de estágio eu percebi que não era muito o que eu queria, que apesar de eu estar numa área maravilhosa, com pessoas maravilhosas, eu estava num ambiente saudável de trabalho, mas percebi que não era aquilo, realmente não era o setor privado que tinha me encantado dentro da área das relações internacionais, né? Então, depois, eu voltei para aquele meu estágio inicial. Joguei tudo por água abaixo e falei, tá, então vamos prestar o concurso do Rio Branco? Ok, eu investi nisso por 1 ano. Foi o máximo que eu consegui. Assim, é muito difícil e tal, é uma carreira maravilhosa, eu me encantei pela carreira, mas o processo de estudo e dedicação, ainda mais que eu não estava mais trabalhando, que eu tinha largado do meu estágio, já estava formada, então eu estava 100% dedicada a estudar para o CACD. Não me dei bem com esse esquema, tem que ter muita disciplina realmente para conseguir passar nesse concurso, e daí fui me abrindo a novas possibilidades de novo. Então, fui tentando criar novas certezas dentro da minha dúvida ali, né? Percebi que gostava muito de pesquisar, o FAMUN me mostrou muito isso, né? Daí eu falei, talvez seja uma opção eu fazer um mestrado. Daí conversei com a Rinaldi, ela foi minha orientadora do TCC. Nossa, eu devo muito a ela, ela foi maravilhosa nesse meu processo de preparação ali para ingressar no mestrado. E também, nesse meio tempo, fui fazendo minha pós-graduação em Direito Internacional na PUC, né? Daí, enfim, eu não tinha desistido 100% de carreira internacional em órgãos da ONU. Ainda estava tentando, né? Eu mandava uns 50 currículos de uma vez e não tinha resposta de nada. Eu até cheguei a ir um pouco mais longe para uma vaga que era em Nairobi, no Quênia, e eu estava pensando, se eu passar só nessa, eu vou, é isso, porque é isso que eu quero de carreira e agora eu tenho certeza. Depois de já ter desistido do concurso do setor privado, não me sobrava mais tantas opções, né? Mas, no fim, deu tudo certo. Eu passei no mestrado no Acnur, eu passei no estágio no Acnur em São Paulo e passei no mestrado também em São Paulo, na USP. Então, tudo se uniu. Eu falei, ok, então agora a minha vida é em São Paulo. E, se tudo der certo, vou continuar ali nessa carreira em organizações internacionais, que é o que realmente me encanta os olhos dentro das RI. Bom, acho que é isso. Quer fazer mais uma rodada aí? Então vou contar a história aqui para vocês. Não, eu separei aqui algumas dicas mais práticas aí para vocês e que aconteceram comigo também. E aí eu vou ilustrando isso para vocês. Então, a primeira delas é que, nesse primeiro momento que vocês estão agora, vocês têm que pensar que a remuneração de um estágio, de um primeiro trabalho, Desligou aqui. Ixi, não. Alô? Voltou. A remuneração é o menor dos benefícios que vocês vão receber agora. Então, tenham isso em mente. Agora não é hora de ganhar dinheiro. Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, quer sua independência e tudo mais. Mas o mais importante agora é vocês pensarem em oportunidades de aprender, de sentar em mesas importantes, de conhecer pessoas importantes, de começar a construir relacionamentos. Que isso é o que vai levar vocês lá para frente e vai abrir muitas portas. Eu comecei no meu estágio na Anshan, em 2006, eu estava no último ano de RI, e eu ganhava um salário de R$350. Mas valia um pouco mais do que os 350 de hoje, né? Que a inflação já comeu um tanto aí. Mas eu lembro que eu pagava para trabalhar, a gente tinha que usar um carro ainda,
pegava um carro emprestado, saía visitando empresas e, assim, acho que foi a experiência mais incrível que eu já tive e acho que todo mundo deveria passar por uma experiência como essa, porque explode a cabeça ali, abre os horizontes, você começa a enxergar um monte de coisa que você não conseguiria enfrentando um desafio desse. Então, pensem nisso. Procurem oportunidades que vocês vão crescer, que vocês vão aprender com quem faz, que vocês vão se relacionar com pessoas ali que vão te levar para outros níveis. Eu acho que é isso que faz muita diferença. A gente tem uma dificuldade hoje, e eu converso com vários empreendedores, de contratar, de achar profissionais no mercado, tudo. E aí muita gente fala, hoje o jovem já quer chegar ganhando 4, 5 mil reais, e é o primeiro emprego, e não quer trabalhar, e quer fazer a distância só. Enfim, eu acho que esse é um momento que vocês têm que aproveitar para se jogar mesmo e encarar como um aprendizado. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença para vocês lá para frente. E contando um pouco da minha experiência na Câmara Americana, eu comecei a trabalhar lá. No começo, o meu trabalho era trazer novas empresas para a associação, então associar novas empresas, e eles promoviam networking lá, né? Eram reuniões de networking. Depois, por ser formado em RI e economia, eles me colocaram na área do Comitê de Comércio Exterior. Aí eu convidava os diretores das grandes empresas aqui da região de Campinas, de comércio exterior. Uma vez por mês a gente se encontrava para falar de algum tema de Comex. Aí depois eu comecei a fazer missões comerciais. Então a gente começou a levar empresários brasileiros que queriam exportar para os Estados Unidos. Aí fizemos uma missão. Nessa missão, um empresário que estava com a gente falou, Fábio, eu gostei de você e a gente quer visitar uma feira na Espanha. Você não pode ir com a gente? Eu falei, claro que eu posso, né? Aí fui falar com o meu chefe, eu falei, eu vou, tá? Mas eu volto. Ele foi muito legal, era um estágio que eu estava fazendo, ele me liberou. Fui para a Espanha com eles, agendei visitas técnicas, procuramos fornecedores para eles lá, clientes. E aí, voltando, eles quiseram me contratar. Aí eu já estava acabando meu estágio na Anshan, eu fui trabalhar nessa empresa. Era uma empresa de semijoias lá de Limeira. Então, assim, essa oportunidade surgiu por eu estar aberto ali, por eu me sujeitar a fazer um trabalho. Muita gente falava, mas a Anshan, hoje em dia não é mais assim, tá? Mas o pessoal falava na época, é trabalho escravo, e a gente reclamava o dia inteiro da empresa, mas amava aquilo ali, né? Então, é um exemplo para vocês ali de que é mais importante você ampliar sua visão agora do que realmente pôr dinheiro no bolso. Você vai ter tempo de fazer isso, vocês estão começando a carreira, estão começando a construir. Então, busquem esse propósito aí. E aí eu vou falar mais uma aqui, para depois também passar a bola aí e não ficar dominando. Eu falei para vocês de ser curioso, né? Uma outra coisa que é uma parceria que a gente está fazendo agora com a Facamp, eu não sei se vocês ouviram falar do programa Facamp Conecta. Então, a gente está junto, a minha empresa, a gente está liderando isso junto com o professor Sabatini para levar uma experiência prática para vocês, porque isso também é algo que falta muito, né? Às vezes a gente fica muito descolado ali da realidade acadêmica para o que é o mundo real. Então, a gente está organizando 2 viagens e um curso. Uma vai ser de agronegócio e outra vai ser de tecnologia, inovação, startups. Então, a primeira vai ser agora em julho, no final de junho, para o Mato Grosso. Então, a gente vai levar um grupo de alunos daqui para conhecer as fazendas lá no Mato Grosso, entender o que é o agro, o tamanho disso e quanto isso é importante e gera oportunidades. Então, assim... isso, na minha época, não existia um negócio desse. Eu queria ter participado, mas não tinha. Então, tudo que vocês verem de oportunidade de vivenciar o mundo real ali das empresas, se joguem, participem, porque isso vai fazer diferença. Tá? Não só na visão, mas nas pessoas que vocês vão conhecer no meio do caminho. E essas pessoas vão abrir portas futuras para vocês também. Então, esse é mais um exemplo aí do Seja Curioso que eu tinha falado para vocês. E a questão eu queria dar mais um exemplo de questão de aproveitar oportunidades. Depois que eu saí da Câmara Americana, trabalhei na Câmara de Comércio do Mercosul.
E aí lá surgiu uma oportunidade de eu fazer a Apex tinha um programa, chamava Tradings do Brasil. Então, ela fazia rodada de negócios com trades internacionais em vários países para vender os produtos brasileiros. E lá na Câmara eu tive a oportunidade de participar de uma missão dessa, foi na África do Sul. E eu fui representando 20 empresas aqui do Brasil. E aí eu fui para a viagem. Uma semana antes da viagem, o pessoal mandou e-mail. Na época não tinha WhatsApp, essas coisas. Era um pouco mais formal. Então, mandaram um e-mail para o grupo da missão. Eu tinha 24 anos. E falaram assim, a nossa missão ia ser para Joanesburgo. Falaram assim, a gente vai ter o Fórum Mundial do Açúcar acontecendo na cidade do Cabo, Cape Town. Vai ser logo depois dessa missão, dessa rodada de negócios que vocês vão participar. Tem alguém aqui no grupo que poderia fazer uma apresentação sobre o panorama do Brasil no mercado de açúcar, na produção de cana? E, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, né? Eu fui lá e respondi, eu posso. Não sei como, não sei o que eu vou fazer, mas vamos lá. E, na verdade, eu tinha amigos que trabalhavam nesse setor. E eu falei, putz, esses caras eles podem me dar todas as informações do mercado e eu apresento. Então, tá tudo bem. E aí ninguém mais se manifestou, só eu. Aí daqui a pouco eu recebo um e-mail da embaixada brasileira, fala, a gente vai pagar a passagem para você ir de Joanesburgo para Cape Town e vamos pagar a sua hospedagem também, você vai participar, tal, não sei o quê, beleza. Aí comecei a estudar que nem louco, né? Aí cheguei lá no dia, fiz a palestra, então fiz uma palestra de 40 minutos em inglês, só tinha eu de jovem na sala, o pessoal era tudo, a média de idade já era, não vou falar que é velho, mas a média de hoje. Mas na plateia tinham embaixadores de vários países da África, um pessoal super interessado, assim, e eu lá, falei, caraca, onde eu fui me meter, né? E assim, foi uma experiência incrível. Eu dei a palestra, montei uma apresentação, trouxe dados, enfim, foi muito bacana a experiência e eu me permiti. Então, jamais eu imaginaria que eu iria dar uma palestra na África do Sul sobre cana-de-açúcar, né? Então, isso é legal e eu nem trabalhava com agro na época. Anos depois, a gente voltou para lá. Ano retrasado, levamos um grupo para ver produção de cana-de-açúcar lá, coincidentemente, na África do Sul também. Então, eu lembro que depois, 1 ou 2 semanas depois disso, um amigo do meu pai falou para ele, esse aqui não é seu filho? Eu tinha saído lá em todos os jornais do mundo, tinha uma fala minha sobre o evento, tudo. Eu falei, meu Deus, que repercussão, né? Então, assim, gente, oportunidades assim vão aparecer e vocês têm que estar pronto para ela. E então, quanto mais vocês se exporem ali, e para alguns pode até ser um desconforto falar em público ou pedir alguma coisa para alguém, vocês têm que vencer, enfrentar isso e vencer. Tá? Então, é assim que as coisas vão acontecendo na vida de vocês. Eu vou passar aqui para nossa colega agora. E falando assim, em público, é isso mesmo, assim, enfrentar, porque eu passei muito tempo só estudando ali na teoria. Como que é a vivência ali na prática? Né? Você atender na sua mesa ali um imigrante, um refugiado que está desesperado, ele chora na sua frente, ele tem ainda uma barreira com a língua e você está ali aberto para atendê-lo, para acolhê-lo, né? E a gente acaba realmente assim, enfrentando isso, porque você lida com essas situações emocionais muito grande e tem que ter um cuidado com si também. Eu fui já muito afetada, principalmente, para falar um mais recente, foi na época do início da pandemia, onde em agosto, estava até comentando com o pessoal, em agosto de 2021, quando houve a tomada, né, ali no Afeganistão pelo Talibã, a gente, até então no Brasil, nós tínhamos poucos refugiados afegãos, né? E eu nem costumava atender eles ali na Caritas, né? Eles não apareciam. E começou a aparecer umas 2 semanas antes de acontecer, né, o estopim. Eu atendi ali um afegão e ele falou assim, olha, Marina, eu preciso trazer minha família. Eu, tá bom, vamos tentar
ali pelo Paquistão, né? É a embaixada mais próxima. E aí ele falou assim, olha, o negócio está apertando. E eu falei assim, olha, o procedimento é um pouco demorado, né? Que a gente tem que enviar para o CONARE, ele tem que analisar o pedido e depois é enviado para a embaixada, né? E aí ele, olha, Marina, não está dando. O irmão dele, um dos irmãos era jornalista e já estava sendo perseguido, né? Já estava jurado ali de morte. E foram surgindo outros afegãos que há muito tempo estavam no Brasil também requisitando a reunião familiar. E teve um dos casos que a gente não conseguiu fazer o procedimento, a gente fez o procedimento, mas a família não conseguiu chegar até o Paquistão, porque foi pega ali na fronteira pelo Talibã. Mas esse outro em específico eu tive que enviar para todas as embaixadas assim em volta. Era no Paquistão, o Irã até então estava aceitando, que depois o Irã acabou, o contato com a embaixada do Irã era nula. E, aliás, só me respondiam os e-mails porque eu era da Caritas, porque já é uma organização reconhecida que dá assistência para migrantes e refugiados. Então, outras organizações tentavam contato para fazer o procedimento de reunião familiar e não conseguiam nenhum tipo de resposta. E aí, nisso, o meu e-mail começou a lotar. Chegava pedido de gente lá de fora, né, falando assim, olha, eu quero fazer o procedimento, eu preciso ir para o Brasil, me ajuda, não sei o quê. São pedidos desesperadores mesmo. E a família está, às vezes, ali na sua frente, chorando mesmo, e é por isso que o emocional é impactado e você tem que ter ali um cuidado com você. E nesse caso específico desse senhor, a gente mandou para a Turquia, para o Irã, e por fim, a gente conseguiu pelo Paquistão, né? E foi assim um alívio. Foi antes do Natal, a gente estava para fechar a organização, né? Ficar ali os dias entre Natal e Ano Novo a gente ia fechar. E eu estava até o último minuto acompanhando. Chegou. E nisso também o Acnur estava auxiliando a gente, né? Aliás, até o representante do Acnur no Brasil na época, eu escrevi uma carta, ele assinou junto para a gente caminhar para a embaixada, porque depois as embaixadas pararam de fazer o procedimento de reunião familiar, né? Então, assim, são muitos... Nessa área tem desafios, é interessante também. E estou aí aberta, que vocês quiserem também perguntar, gente, pode levantar a mão, perguntar, para a gente aqui interagir. Mas queria dar esse exemplo. E também casos que é muito bacana quando você pega antes da pessoa ser refugiada, ela é solicitante de refúgio, né? Ela tem um outro documento, né? E esse documento, o imigrante, ele sofre algumas questões, alguns problemas, alguns impactos, não é aceito para o trabalho, aí começa a vir os problemas, refugiado não pode ser registrado na carteira de trabalho, o imigrante sim pode ser reconhecido, pode trabalhar, pode requisitar a Bolsa Família, INSS, ele tem direito a tudo, né? A partir do momento que ele dá a entrada, por exemplo, o solicitante de refúgio, ele solicita, ele tem o documento dele, o protocolo de refúgio, ele pode praticar todos os atos da vida civil, tá? E aí tem os problemas que eles enfrentam e você está ali para orientar, para combater, entrar em contato. Já teve casos em que um imigrante, ela foi demitida e ela veio e falou assim, Marina, mas eu estou grávida. Eu falei assim, peraí, né? Você também está protegida ali pelas leis trabalhistas, né? E aí eu entrei em contato com a empresa e falei, olha, essa imigrante, ela está grávida, né? E quando a pessoa está grávida, ela não pode ser demitida. E a gente conseguiu fazer a reinserção dela, a recontratação dela. E fora outros casos em que eu auxiliava também, principalmente nessa área trabalhista, porque eu também, quando eu terminei o curso de Direito, eu fui trabalhar numa câmara de arbitragem. E a gente fazia muita audiência trabalhista, né? Então, eu tinha também esse conhecimento. Então, eu conseguia dar orientação trabalhista para os refugiados e imigrantes. E, assim, lidar com pessoas é difícil. É difícil. E tem a barreira ali linguística, cultural. Os afegãos foram e são, assim, uma comunidade diferente, né? Entre eles há diferenças, há conflitos,
Depois a gente foi saber que não é só o persa a língua deles, tem pashto, tajik, tem outros idiomas, outros dialetos, e eles se reconhecem entre si, se brigam entre si. A gente teve um problema aqui em São Paulo com o abrigo para eles, tivemos que separar as etnias, porque não estávamos conseguindo fazer a integração deles ali, né? E é isso, assim, são muitos desafios, todo dia lidando, mas é também muito gratificante. Eu gosto muito, é uma área que eu me sinto muito bem, auxiliando os imigrantes, os refugiados, e vendo que eles podem sim, qualquer pessoa merece dignidade, merece reconstruir a sua vida e ter esses direitos preservados, né? Então, promover a inserção deles aqui no Brasil é muito gratificante para mim. E acho que para quem quer atuar nessa área também vai sentir isso e é muito bacana. Eu acho que pegando um gancho do que os dois falaram, né, eu ouvi bastante sobre sair da zona de conforto e sobre a dificuldade de lidar com pessoas, etc. Eu acho que, assim, os primeiros anos da faculdade são os anos para você realmente sair da zona de conforto. Se enfiar em todos os projetos e iniciativas que você conseguir dentro da faculdade. A Facamp oferece muitas coisas. Eu não sei como está hoje em dia, mas, enfim, me formei há 2 anos atrás, então não deve estar tão diferente. Tem 1000 opções de projeto social, tem Enactus, tem ICs para você fazer, pesquisa, etc. Eu, nos meus primeiros anos de faculdade, já fui me enfiando em tudo que eu podia. E olha que eu peguei pandemia, então ainda tinha uma pitadinha de desânimo ali, né? Sejamos sinceros. Mas eu acho que é sobre isso, assim, você ir saindo da sua zona de conforto e você vai se encontrando ao longo dos anos da graduação, né? Então, por exemplo, o primeiro que eu entrei foi o FAMUN, porque justamente eu vim para a Facamp porque eu fiz FAMUN antes, quando eu estava no cursinho, e me encantei. Daí foi o primeiro que eu entrei e no meu primeiro ano fiquei só no FAMUN. Daí, no meu segundo ano, eu caí na real que eu deveria fazer mais coisas para ter mais experiências diferentes, porque eu não sabia se eu ia querer mudar de área, se eu ia querer ir para o setor privado. E, enfim, então entrei no PAS também. E daí eu acho que, assim, o FAMUN ele me tirou muito da zona de conforto por essa questão da oratória, de você aprender as regras de procedimento, saber passar isso para outras pessoas, ter essa didática, saber pesquisar, saber falar sobre temas internacionais. Eu acho que, assim, foi muito enriquecedor. E daí, depois, no PAS, eu aprendi muito sobre gestão de projetos. Porque daí eu já estava pensando, se eu for para o setor privado, eu preciso de experiências que o setor privado valoriza. Então, eu fui, primeiro, parte do RH. Então, eu já aprendi ali gestão de pessoas. Depois, assumi a presidência. Então, aprendi a gerir o projeto como um todo, a gestão financeira, etc., etc. E a questão de inovação também dentro do PAS. Então, foi muito enriquecedor por conta disso também. Mas, para isso, eu tive que sair totalmente da minha zona de conforto. Assim, assumir a presidência de qualquer instituição na Facamp é muito desafiador, exige muito. Às vezes, você tem que ficar mais fora da sala de aula para fazer as coisas, para dar conta de tudo, porque realmente é muito puxado, mas vale a pena. Porque nessa fase da vida, né, como o Fábio falou, a gente tem que ir acumulando experiências. Assim, nos primeiros anos de Facamp não tem como trabalhar realmente, porque o curso é integral. Então, você tem que ir acumulando experiências de outras maneiras. Então, aproveitem muito essas instituições, né? E daí, no pós-pandemia, nessa minha busca incessante por experiências diversas, eu fui fazer um intercâmbio no Egito, então, pela ESEC, para trabalhar com refugiados. E daí é a questão da Marina de dificuldade de lidar com pessoas, né? Eu fui para ensinar inglês para crianças refugiadas do Sudão que moravam no Egito. Daí eu fiquei 2 meses lá e foi assim um divisor de águas completamente. Eu acho que antes eu era imatura e depois dessa viagem eu ganhei muita maturidade profissional, porque daí eu estava vendo na prática tudo que eu tinha estudado na teoria e vendo a dificuldade de realmente fazer uma diferença ali, sabe, na vida daquelas pessoas. Eu ia estar ali por 2 meses somente, lidando com crianças que eu nunca tinha visto na minha vida. Muitas não sabiam falar inglês bem, era só árabe. Então, eu tive que ali aprender algumas palavrinhas em árabe, tive que ir me adaptando à realidade deles também.
E acho que isso foi 100% um período da minha vida que eu saí da zona de conforto. Mas, igual eu falei, eu só estou no Acnur hoje em dia por conta dessa experiência, com certeza. Foi assim, muito enriquecedora. E acredito que qualquer trabalho de campo seja muito enriquecedor também, participar de congressos e apresentar suas pesquisas. Enfim, qualquer experiência de trabalho, mesmo que seja um estágio não remunerado, é muito válida, até porque dentro do sistema ONU tem muitos estágios que não são remunerados. O estágio em algumas agências são, né, no Acnur, por exemplo, na Unicef etc. Mas tem outros estágios dentro do sistema que não são remunerados. Se você tem a condição para trabalhar não remuneradamente, eu recomendo, sabe? Porque, enfim, tudo que é de experiência diversa você tem que acumular nessa primeira fase para sequer prestarem atenção em você num processo seletivo, por exemplo. Porque se você chega no processo seletivo e o que você fez na faculdade? Bom, só estudei. É isso. Bom, eu estudei, eu tirava boas notas. Isso não é valorizado. Então, assim, o máximo que vocês conseguirem enriquecer ali para se preparar para esses primeiros processos seletivos, e depois você vai ganhando anos de experiência e a vida vai fluindo para um caminho ou para outro. Às vezes a gente tem mudanças de rota bruscas, enfim, você vai deixando o destino levar também. Mas durante a faculdade já vai tendo essas experiências para você ir também entendendo o que você se interessa mais ou menos, né? Eu nunca ia saber que eu iria amar trabalhar com refugiados. Ainda eu nem trabalho na operação, né? Eu estava falando com a Marina antes, eu trabalho com captação de recursos, então não é um trabalho de campo ali que eu faço no Acnur, mas eu jamais teria essa percepção de que eu adoro essa área de migração e refúgio se eu não tivesse saído completamente da zona de conforto, ido morar no Egito por uns meses, sabe, para ter essa experiência. E também poderia ser que, a partir dessa experiência, eu percebesse que não era isso que eu queria. Enfim, e seria enriquecedor da mesma forma. Então, essa é a minha recomendação para vocês. E estamos abertos às perguntas. Não sei se vocês têm alguma consideração final que vocês gostariam de fazer. Vamos falar mais um pouquinho. É rápido. Não, eu queria falar um pouquinho para vocês também sobre o agronegócio, que é a gente está falando aqui de oportunidades, né? Porque, como eu falei no começo, né, a primeira coisa que a gente pensa quando está fazendo RI são nas instituições e tudo mais. E eu quero mostrar um pouco aí de como existem oportunidades. E como eu entrei no agronegócio também. Eu não sei se tem alguém aqui assim, mas eu achava que as coisas nasciam no supermercado ali, né? Os alimentos. E assim, eu trabalhava já com missões comerciais, levando empresários, fazendo pesquisa de mercado, inteligência comercial, já tinha experiência nessa área. E eu tinha também uma agência de eventos corporativos. Então, a gente organizava eventos para empresas lá em São Paulo. E aí, um dia, um amigo me falou assim, Fábio, eu tenho aqui um produtor de alho que ele quer ver a colheita do alho mecanizada. Porque aqui no Brasil, o alho é colhido à mão, um a um. É tirado, dá uma trabalheira enorme. E ele falou, eu sei que nos Estados Unidos tem essa máquina aí, eu só sei que é na Califórnia. Eu não falo inglês, eu não sei onde não sei qual que é a fazenda, nada. Aí meu amigo falou, pô, ajuda ele, você já tem experiência nessa área de viajar, de missões, de inteligência comercial. Aí eu preparei, levei ele, achei as fazendas lá nos Estados Unidos que produziam alho, na Califórnia. Achei as empresas de máquina, que tinham as colheitadeiras, que é o que ele queria ver. Agendei as reuniões e fomos. Eu falei, você paga a minha viagem? Eu vou. Pago. Aí ele pagou a minha, pagou a dele e a gente foi. Aí cheguei lá, aluguei um carro, peguei, rodei com ele. E aí ficamos uma semana na Califórnia. E ele adorou. Aí ele falou, pô, Fábio, eu quero trazer meus sócios aqui. Eu falei, pô, vamos marcar de novo aí. Vamos embora. Aí eu fui ver, ele tinha 8 sócios. E aí voltamos no mesmo ano, isso foi 2013. Voltamos, só que dessa vez eu já aluguei uma van. Lá na Califórnia você consegue alugar aquelas vans de 14 lugares. Eu ia dirigindo a van, eu traduzia durante a visita, eu organizava o hotel, fazia tudo para eles ali. E eles gostaram bastante. E nessa viagem, eles levaram um professor da Unesp de Botucatu que estudava doença do alho
doenças do alho para eles. Eles pagaram para o cara ir junto, tal, beleza. Aí visitamos lá. Assim, quando eu tive esse primeiro contato, eu falei, se eu pudesse voltar atrás, eu iria estudar agronomia, que eu gostei tanto ali de como funcionavam as coisas, tudo. E aí esse professor passou essa viagem, fomos de novo. No ano seguinte, esse professor me ligou, falou, Fábio, eu estou querendo levar um grupo de alunos de mestrado e doutorado para visitar as fazendas lá na Califórnia. Você já conhece, você já levou a gente, foi muito legal, você não leva de novo? Falei, vamos lá. Aí nessa, eu falei, pô, já é a terceira vez que me pedem, eu não fiz nada, não tentei vender isso para ninguém. Na segunda vez eu já tive um lucro e na terceira também. E eu falei, pô, já é a terceira e eu não fiz nenhum esforço, né? Aí procurei no Google empresas que organizam viagens técnicas de agronegócio. Tinham 2 só no Brasil. Eu falei, pô, o agro é grande aqui, só tem 2. Aí fui lá, criei o nome, AgroTravel. Paguei $8 num logo lá para um indiano fazer, nesses sites que tem. Aí montei um site no Wix, que você pagava também lá R$50, fazia o site, eu mesmo fiz o site e coloquei na internet. Eu colocava na busca viagens, agronegócio, eu aparecia em primeiro lugar ou em segundo, sem fazer anúncio, sem fazer nada. Por quê? Não tinha ninguém, tinha uma grande oportunidade e ninguém aproveitando isso. E aí, depois disso, foi assim que nasceu a empresa, a AgroTravel. E aí, desde então, a gente tem feito viagens aí, já são 11 anos fazendo essas viagens. A gente já foi para o Egito, para Israel, Espanha, Alemanha, Chile, Estados Unidos. A gente viaja o mundo inteiro. Agora, esse ano, a gente vai para a Arábia Saudita também, ver projetos lá. Então, é uma área que eu nunca imaginava. E eu falei, putz, eu estava na área de eventos, que eu tinha aberto uma agência de eventos, e, de repente, eu voltei para o RI. Que isso é totalmente, né? Você fazer relacionamento com instituições lá fora, com universidades, com empresas. Então, eu tentei escapar do RI, mas ele voltou aqui e hoje é um negócio que é muito forte isso. Hoje a gente está com grandes projetos na empresa. A gente tem um projeto de ser a maior empresa de viagens técnicas e turismo rural do mundo. E a gente está criando um fórum de nível mundial também, que vai acontecer fora do país. Então, assim, são muitas oportunidades que eu vejo dentro disso, dentro do agro. E aí fica uma dica para vocês também, seguirem a intuição de vocês. Eu segui a minha intuição, falei, pô, não tem ninguém fazendo, eu acho que eu vou entrar nisso. Fui. Então, sintam muito isso, sigam a intuição de vocês, que vai te levar para o lugar certo, normalmente leva, tá? E aí o agro hoje, falando rapidinho do agro, ele é 1/3 do nosso PIB, vem do agro, mas tem uma universidade lá em Minas que fez um estudo diferente, porque quando fala que 1/3 do PIB é do agro, na verdade eles estão falando dos produtos que são exportados e gerados, mas o agro movimenta máquinas, equipamentos, carros, infraestrutura e muitas outras coisas. Então, essa universidade fez uma pesquisa que mostrou quase 70% do PIB está ligado de alguma forma ao agro. Então, é um setor muito pujante, tem muitas oportunidades. E aí eu queria trazer aqui também dois exemplos daqui da Facamp. Tem um colega da minha turma, que é meu amigo, Luiz Renato Rua, ele formou comigo na primeira turma. Hoje ele está como secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Assim, ele é um cargo importantíssimo. Ele foi lá a convite do ministro, porque ele estava numa outra associação. Ele estava na Associação dos Produtores de Carne, de Proteína Animal. Ele estava representando a associação internacionalmente. Aí o ministro convidou ele para ser secretário de RI. Então, assim, é um baita exemplo legal aqui. E aí outro exemplo é o Arian, também, que era da nossa turma. E hoje ele representa a Itaueira, que é um produtor grande de melão aqui no Brasil. E o trabalho dele é viajar o mundo inteiro para apresentar o nosso melão, para mostrar para os países e vender. Então, são casos aí muito legais. E uma coisa que eu descobri também há pouco tempo, que eu não conhecia, eu estou na área, eu sou de RI, eu não conhecia, que existiam adidos agrícolas. O que são isso? São como consos. A gente tem hoje no Brasil por volta de 50 adidos agrícolas espalhados pelo mundo todo, e a função desses adidos agrícolas é
buscar oportunidades para o agronegócio brasileiro em outros países, seja de projetos, de investimentos, enfim. Então, existe muita coisa dentro, eu estou falando do agro, mas também em outras áreas do setor privado. Na minha época, quando eu formei, a preocupação era essa, né? Pô, o mercado não conhece RI, ninguém sabe o que a gente vai fazer. Tanto é que eu fiz RI e depois fiz mais um ano para completar a economia. Porque eu falei, economia o pessoal sabe o que é, né? Então vai ser mais tranquilo. Então, tem muita oportunidade, gente. E de novo, vocês precisam se preparar para essas oportunidades. E aqui, se eu pudesse indicar 4 coisas aqui para vocês, que vocês precisam se desenvolver de qualquer jeito, primeiro é a comunicação, que é isso que a gente falou aqui, da oratória, é impressionante. A gente faz muita entrevista e com 1 minuto já dá para você saber se a pessoa serve ou não, porque muita gente não sabe falar, não sabe se expressar, ou não se coloca bem. Então, comunicação, a parte de inteligência emocional, você saber ali também, e a inteligência emocional, eu sou do esporte também, eu gosto de falar disso, então se desafiem, e o esporte é uma boa forma de se desafiar, para você ganhar inteligência emocional e tudo mais. Exatamente, um remédio. Então, procurem situações que te deixam desconfortáveis e enfrente elas, que isso vai te fazer, na prática, ali, ganhar essa força mental que precisa para qualquer coisa. Aprender a vender. Todo mundo tem que saber vender, gente. Vender uma ideia, vender... Não precisa ser um produto ou serviço, pode ser uma ideia, convencer alguém. Na RI, a gente tem que negociar, mediar. Então, essa habilidade de venda vai te levar para onde você quiser. E as pessoas hoje não sabem se vender. Então, inteligência emocional, saber vender, comunicação e inteligência artificial. Isso aí também vocês já devem estar cansada de ouvir isso, mas não é mais uma opção. Tem que aprender a fazer isso, tem que aprender a usar essas ferramentas, e isso vai moldar o futuro e vai mudar muita coisa na dinâmica. Então, busquem aprender essas coisas que certamente ali vocês vão conseguir boas oportunidades. E também, quem quiser fazer parte do nosso projeto lá, também já vendendo peixe aqui, a gente está com um projeto internacional também lá de trazer estrangeiros aqui para o Brasil para conhecer o agro, porque nós somos uma potência. Então, a gente está montando uma área dessa agora lá para alguém que faça relacionamento com as instituições no exterior para trazer o pessoal para cá. Então, aí depois, quem quiser, conversa comigo aqui no final. Obrigado, gente. E para completar essa última dica, acessem os sites, principalmente do Acnur, da OIM, da Caritas. Tem muitas vagas para voluntariado, onde vocês podem iniciar. E vagas também, voluntariado remoto, também é possível. Tá? Era a última dica aí para vocês ficarem atentos, pesquisarem e se inscreverem nessas vagas. É um meio de começar, né? Só mais uma coisa, posso? Você quer falar alguma coisa? É o seguinte, gente, aprendam também, isso é mais uma dica que eu esqueci de falar, aprendam com as pessoas que fazem acontecer. E assim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que as pessoas são inacessíveis, putz, como é que eu chego? Eu queria conversar com aquela pessoa. E a gente tem esse negócio, o cara não vai querer me ouvir e tudo. Então, busquem conhecer e fazer relacionamento com pessoas que vocês admiram. E essas pessoas estão muito acessíveis hoje em dia. Vocês têm lá LinkedIn, vocês conseguem achar quem vocês quiserem lá. Manda uma mensagem, talvez um não vai responder, mas se você mandar 10, 20, você vai conseguir falar com 2 ou 3. Então, busquem fazer isso. Sabe o que eu fiz? Vou dar uma dica para vocês. Mas não é que todo mundo possa replicar, mas eu queria fazer relacionamento com pessoas empreendedoras e que tinham uma bagagem legal para aprender com elas. Eu criei um podcast chamado A Teoria na Prática, onde eu entrevistava por Zoom empreendedores
e profissionais de várias áreas para aprender com as experiências deles. E aí eu fazia perguntas como se eu estivesse tomando um café com a pessoa. E nesse caminho eu acabei conhecendo muita gente legal, pessoas importantes, e 2 pessoas que eu chamei para entrevistar também, eles viraram meus mentores. Então, uma delas, o cara é bilionário, e eu falei, putz, jamais teria acesso a essa pessoa. E aí, de repente, eu estava ali conversando com ela e acabou a entrevista, eu fui tomar um café com ela, o cara me dá dicas e tudo mais. Então, assim, eu tive acesso a pessoas ali incríveis. Então, procurem as pessoas que vocês admiram ou querem conhecer mais, manda uma mensagem, manda no Instagram mesmo, no LinkedIn, sabe? Tentem fazer isso, porque as pessoas não são inacessíveis e, principalmente, quem tem sucesso tem muito prazer de compartilhar. Muito prazer. Vocês já viram que eu adoro falar. Eu, se pudesse, ficava falando o dia inteiro aqui com vocês, mas porque eu vivi tanta coisa legal e, assim, eu tive tanta experiência boa que eu quero compartilhar isso para ajudar outras pessoas. Então, não fiquem com essa ideia de que as pessoas são inacessíveis. Vai, se joga lá e vai aprender com quem fez acontecer, tá bom? Bom, muito obrigada pela fala de vocês, foi tudo muito esclarecedor. A gente ainda tem um tempo, então vamos abrir para as rodadas de perguntas. A gente vai pegar de 3 em 3 perguntas, eles vêm e respondem. Podem levantar as mãos que eu vou levar o microfone até vocês. Bom dia, eu sou aluna do 1º ano de Relações Internacionais e eu gostaria de, não é uma pergunta, mas é um conselho para o Fábio. Eu falo para as minhas amigas que eu queria trabalhar em algo voltado para o meio ambiente. Então, eu não fazia ideia que eu podia entrar no agronegócio. Eu acho que, por exemplo, meu avô, ele tem um conhecimento de agronomia, então eu sempre conversei sobre isso com ele. E é uma área que me interessa muito, principalmente para ajudar nessas questões. Eu venho de uma cidade que ela tem 3 usinas que estão passando por muitos problemas. Então, quando eu entrei em Relações Internacionais, no curso, eu falei, nossa, eu quero ajudar essas empresas, eu quero ajudar e eu também vou estar no meio ambiente. Então, é algo que eu me interessei muito e muito obrigada por trazer isso, porque eu não sabia. Eu não sabia que eu podia ter essa oportunidade dentro da minha cidade. Legal, ó, aí você tocou num ponto aí, meio ambiente. Isso é um negócio que o agro, hoje em dia, também tem muito desconhecimento em cima do agronegócio. Então, a gente é muito atacado, que o agro desmata, que o agro não sei o quê. E hoje, não sei se vocês sabem, o Brasil tem 60% do território brasileiro é de mata nativa preservada. O Brasil tem a regulação mais rigorosa do mundo. Tem países da Europa, por exemplo, que tem 10% da mata nativa preservada. A gente tem 60%. Então, hoje, aqui no Brasil, qualquer área, depende muito de cada estado, mas o produtor ele tem que preservar no mínimo 60% da propriedade dele, tem que estar preservada. Ele não pode mexer, não pode derrubar árvore, nada. E lá na Amazônia, lá Roraima, aqueles estados mais para cima que envolvem a Amazônia, ele tem que preservar 80%. Isso é em lei, e isso é muito seguido, é muito sério aqui no Brasil. Então, tem muitas questões ambientais aqui dentro do agronegócio que são importantíssimas e estão super em alta. Sustentabilidade, ESG e tudo mais. Então, com certeza, é uma área que tem muita área bacana. Eu vou até te recomendar, eu gravei recentemente, depois eu criei um outro podcast focado no agro, né? Chama Negócios do Agro. E eu entrevistei uma pessoa que é do Itaú, ela trabalha no Itaú, nessa área de sustentabilidade e ESG, para o agro. Então, assim, para você ver como tem oportunidades no setor privado também, além do setor público, que já tem várias também de instituições, tem no privado também. Então, se você quiser, depois eu até passo o telefone dela para você conversar com ela. Claro, muito obrigada. Só complementando rapidinho uma questão, se você tem interesse assim, nessa área de meio ambiente, eu acho que ela é muito ampla, então abrange todos os setores, tanto o setor público quanto o privado, o terceiro setor. Então, também dentro do sistema ONU tem muitas oportunidades
Exatamente. O Acnur, por exemplo, vai para a COP30 e também outras diversas instituições. Então, tem PNUMA, dentro do Pacto Global também tem muitas parcerias com empresas para essa área de sustentabilidade, ESG, etc. Então, eu acho que assim é um ramo atual que está bastante em alta. Assim. Sim. E tanto é que a gente tem a matéria agora de projeto de extensão universitária. E eu, minhas amigas, nosso tema é voltado para o meio ambiente. Porque a gente estudando, assim... Você lembra o nome do autor? O artigo que a gente leu com a Roberta? Era do Cristina Siqueira, a que publicou o artigo. E ela estava falando sobre o histórico da criação do regime internacional de sustentabilidade. Então, a gente consegue ver que não é algo que é levado muito a sério, essa questão do meio ambiente. Então, é algo que me interessa muito, sempre me encantei. Eu sempre pensei em fazer gestão ambiental. Mas aí eu vim para a RI. Mas, realmente, eu quero trabalhar no meio ambiente. Eu acho que eu tenho essa certeza. Ainda tem o grupo de estudos Harmony with Nature aqui? Eu faço parte do Harmony. Legal. É isso que eu ia gosto recomendar muito. mesmo. É muito bacana. É muito bom. Oi, meu nome é Gabriela Ramos, eu também estou no primeiro ano de RI. E eu queria fazer uma pergunta para a Mariana. Tem a relação com o que a Ana disse, porque esse ano a gente tem uma nova matéria, que é o Laboratório de Extensão Universitária. E o nosso projeto, o da Ana é voltado ao meio ambiente, o nosso é voltado à migração. A gente tem que colocar isso em prática. E a gente quer levar isso nas escolas. Um tema que é batido dentro das escolas, porque muita gente fala disso, mas por causa de vestibular e essas coisas, mas a gente queria trazer sugestões de como que a integração dessas pessoas pode ser feita, entendeu? Então, as famílias que vêm aqui, não só os adultos que passam por dificuldades nos trabalhos, as crianças que estão na escola, que têm que passar essa dificuldade de integração, da história de vida delas, que é muito difícil, não é igual a todo mundo que está lá. Então, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o que a gente pode fazer a apresentação, falar o que pode ser dito para melhorar essa questão dentro das escolas. Qual que é o seu nome? Gabriela. Gabriela. Obrigada, Gabriela. É muito interessante isso, porque eu já fiz parte, dentro da Caritas, Arquidiocesana de São Paulo, de um projeto que chamava Migração nas Escolas, né? E Refúgio nas Escolas. E a gente eu participei, fui até as escolas e a gente apresentava para crianças ali de 5 a 4 anos. Fazíamos uma apresentação e eu colocava nos slides, assim, eu perguntava o que vocês acham, né? Vocês têm, por exemplo, 5 minutos, caiu uma bomba na sua cidade, você tem 5 minutos para sair. O que você vai fazer? Né? E você pode perguntar isso para uma criança, e é muito interessante. E eu também lembro de uma pergunta que a gente fez. Vocês conhecem? Sabe o que é refugiado? Sabe o que é migrante? Aí todo mundo levantava. Minha avó veio da Espanha. Meu familiar era da Itália. E é muito importante isso, porque eu não sei, mas parece que hoje a gente vê mais, né? Você vê mais imigrantes e refugiados no seu dia a dia. E fazer a integração deles, apresentar, principalmente no ambiente de escola, é importante. A criança ela está ali, né, para aprender, para conhecer e para combater mesmo também o preconceito, a xenofobia. Eu acho que é muito válido fazer esse projeto. Você pode acompanhar, depois também posso te passar o que a Caritas Arquidiocesana já fez sobre isso. E pôr em prática, e pode começar nas escolas públicas, que também tem, depois também posso te passar, a criança migrante ela tem direito, sim, a fazer a matrícula na escola, não importa qual é o documento que ela tenha. Tá? Se ela não está regularizada, ela tem o direito de ser matriculada numa escola. Né? Então, isso mostra a importância da integração, né, da criança migrante ali num novo ambiente, porque ela vai estar
num novo ambiente de língua, de pessoas, cultura, são coisas diferentes, né? E é interessante que muitos atendimentos que eu fiz, quem faz a tradução é a criança. Não vem com o pai, vem a família, com quem eu converso é a criança que faz a tradução para os pais, né? Porque a criança ela aprende mais rápido, né, um outro idioma. E tratando de assuntos sérios, né, que eu tentava também evitar. Lógico, você não vai perguntar uma coisa muito forte para uma criança para ela fazer a tradução, mas eu tentava evitar. Mas em muitos atendimentos, quem era o intermediário ali era o filho, a criança de 7, 8 anos, que nem era para estar pensando nesse assunto, e ela está ali lidando comigo, né? Então, parabéns. Siga esse projeto, que é muito bacana e vai trazer muita visibilidade. Calma aí, gente, que tinha vindo perguntas daquele lado também. Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Luna, eu sou do primeiro ano de Relações Internacionais e eu tinha uma pergunta para a Aline, que eu fiquei muito interessada no intercâmbio que você fez no Egito e eu queria saber como que faz. Obrigada. Então, obrigada pela pergunta. Eu não sei se a ESEC ainda faz propagandas aqui dentro da Facamp, mas na minha época tinha várias pessoas que eram da Facamp, que faziam parte da ESEC, eles ficavam fazendo propagandas. Vai ter um intercâmbio tal, intercâmbio tal. Se não tiver mais isso, é só você entrar no site da ESEC, que você consegue ter acesso a todos os programas que estão sendo oferecidos. É um intercâmbio assim, baixo custo, então você paga bem pouco. Ainda eu comprei na Black Friday, recomendo muito, tem um super desconto. E, se eu não me engano, saiu R$900 na época. E daí, claro, passagem e acomodação, mas a acomodação também é baixo custo. E também você pode escolher um país que não é tão caro de viver. Então, o Egito, por exemplo, eu recomendo bastante, porque o custo de vida lá é muito barato. A passagem é caríssima, mas o custo de vida compensa totalmente. E você pode escolher o período que você vai ficar. Então, você pode fazer intercâmbio por 1 mês e meio, ou você pode ficar até 6 meses, se você tiver essa disponibilidade, estiver disposta a, sei lá, trancar o curso para ter essa experiência no exterior. É muito legal. Então, inclusive, eu fui para ficar 2 meses, mas tinha uma amiga minha que estendeu, porque a gente fez amizade lá, a gente foi se estabelecendo, foi gostando do que a gente estava fazendo. Ela estendeu e ficou 6 meses tranquilamente. Então, é bem flexível. E você ganha um certificado também no final de voluntariado. E a ESEC ela é vinculada a instituições de ensino superior. Então, quando eu fui para o Egito, eu estava vinculada à Universidade Alemã do Cairo, lá. Então, tinham estudantes voluntários lá daquela universidade que me ajudavam no dia a dia, assim, me levavam para a escola que eu tinha que dar aula, me contextualizavam de tudo, quais que seriam as minhas funções, inclusive me levavam para viajar e tal, era muito legal. Então, era realmente uma troca, não só um trabalho em si, mas também uma troca de universitários de países diferentes e culturas diferentes, enfim, muito bacana. Obrigada. Oi, tudo bem? Eu já conversei com vocês, mas queria dizer que foi um prazer estar aqui para ver a palestra de vocês. A gente sempre tem, né, na FETECOM, mas esse ano foi maravilhosa. Queria agradecer vocês. Mas queria perguntar para a Aline e para a Marina, assim, quais lugares que a gente pode procurar, por exemplo, o voluntariado, para enriquecer assim, a trajetória depois para quem quer ir para o setor público e para o terceiro setor, como eu. Então, acho que era isso. Muito obrigada de novo pela palestra, foi muito bom. Marina, eu já estou com o microfone aqui, depois eu te passo, pode ser. Mas, enfim, eu diria assim, que para entrar no sistema ONU especificamente, né, ou em organizações internacionais de maneira geral, tem 4 caminhos principais, assim, mas 3 são mais comuns, assim. Então, primeiro seria começar a carreira em uma ONG,
nacional mesmo. Então, muitas pessoas que trabalham comigo hoje lá no Acnur começaram em outras ONGs, seja no Caritas, muitos vieram do Greenpeace, Anistia Internacional, etc. E depois migraram para o sistema ONU, mas ainda no começo de carreira, assim, mas só para eles irem ganhando experiência no setor, no terceiro setor, né? A gente coloca inclusive instituições internacionais, a gente coloca dentro do terceiro setor, junto com ONGs no Brasil também. Então, o que é mais valorizado é isso, experiências no terceiro setor. Se você chega lá só com experiências em empresa, não é tão valorizado. Outro caminho, estágio, que é o caminho que eu segui. Então, geralmente, eles pegam estagiários que são recém-formados, né, porque é um esquema mais parecido com o exterior, que você não faz estágio durante a graduação, geralmente faz depois de formado. Há exceções, mas, enfim, primeiro eu me formei e depois me inscrevi em diversas vagas de estágio para passar em uma. Então, atiro para todo lado. Bom, e daí a terceira via seria UNV, que a Marina mencionou, né, dos voluntariados. Recomendo muito. É muito concorrido, sendo bem sincera. Então, eu teria pelo menos uma pós-graduação ali para entrar nessa disputa, um mestrado, para depois me inscrever para a UNV, mas é uma excelente forma de entrar no sistema ONU, principalmente se você faz UNV internacionais. Tem opções aqui no Brasil, no próprio Acnur tem no Sul, mas eu tenho a percepção de que UNVs internacionais são mais valorizados. E são curtos. Às vezes são 3, 6 meses. É como um intercâmbio remunerado, muito bem remunerado, inclusive UNVs. Então, excelente forma de entrar no sistema ONU. E a última, que eu acredito ser a mais difícil, que é o DPO, que é tipo um concurso público mesmo, da ONU, então, mas não é qualquer pessoa que pode se inscrever, porque a cada ano eles liberam uma lista de nacionalidades que estão subrepresentadas no sistema ONU. Então, você tem que dar a sorte de o Brasil estar na lista e depois ainda entrar na disputa. São várias fases, prova, entrevista, várias etapas de prova. É realmente como se fosse um concurso. Então, eu nunca conheci alguém que entrou como DPO, mas as outras maneiras são bem abertas, assim, e se joga, e se inscreve para um monte. Tem vários sistemas diferentes. Então, por exemplo, da ONU Secretariado, tem o UN Inspira. Você cria o seu currículo lá e você pode enviar ele para diversas vagas. Então, você não precisa ficar toda vez fazendo uma inscrição nova. Isso otimiza o seu tempo e permite que você atire para todo lado. E uma hora dá certo. Daí, por exemplo, o Acnur, ele usa Workday, que é o mesmo esquema. Você cria lá um perfil, responde as perguntinhas e pode, com esse perfil, se inscrever para diversas vagas. E vai acompanhando o desenrolar de cada uma das vagas por esses sistemas. Cada agência da ONU tem um sistema próprio, né? Então, eu diria para se informar, tentar modificar o seu LinkedIn também, usar do algoritmo do LinkedIn para te ajudar. Né? Então, eu, por exemplo, só sigo pessoas do sistema ONU, só curto e compartilho coisas do sistema ONU para essas vagas irem chegando até mim. E daí eu ia me inscrevendo nesses sistemas e ia mandando currículo para várias vagas. Eu acho que assim, passou de 50 as que eu tentei. É isso mesmo, porque principalmente o formulário da ONU é um pouco chatinho de preencher. O P11, alguma coisa assim. Ele é bem chatinho, mas persistam. Eu diria também para vocês acompanharem as redes sociais dessas organizações, de empresas, porque eles publicam as vagas, principalmente voluntariado. Os próprios sites do Acnur tem uma abazinha lá, voluntariado, vai estar lá aberto. Eu acho que eu entrei semana passada, tinha vaga lá. Né? Conheçam as organizações que trabalham, né, aqui na cidade, por exemplo, aqui na região, especificamente para migrantes e refugiados, tem 2 organizações que foram criadas, que chama Panagá, que é em Jundiaí, e Vila Minha Pátria, em Morungaba. São 2 organizações, são religiosas, né, porque a maioria são as organizações religiosas que dão assistência para os imigrantes e refugiados. Conheçam essas organizações, entrem no site, tem MDH, em São Paulo tem mais, tá? Tem MDH em Brasília, tem a Missão Paz em São Paulo, a Caritas, inúmeras organizações. Então, acessem
o site que as vagas são publicadas lá. Só queria complementar, não queria estender muito nessa pergunta, que tinha muitas coisas para falar dentro dela, mas eu me lembrei de uma coisa, que é a vaga que eu passei dentro do Acnur não tinha tanto assim a ver comigo. E eu acho que assim foi excelente, porque agora eu estou fazendo uma migração diária dentro do Acnur, então foi a minha porta de entrada. Mas basicamente eu passei no Acnur em uma vaga de filantropia islâmica, que era para muçulmanos. Eu não sabia que era para muçulmanos. Eu não tinha lido direito porque, enfim, eu tinha lá minha inscrição no sistema e ia mandando. Eu vi essa que era em São Paulo, falei, perfeito, vou mandar. E não tinha lido direito o negócio que era para muçulmanos. Mas me chamaram mesmo assim para entrevista, e daí na entrevista você dá tudo de si, né? Tenta impressionar, etc. E eu tinha alguma ligação já com o mundo islâmico por ter passado grande parte do meu último ano da faculdade, né, que era muito recente, no Egito. Então, já tinha bastante conhecimento sobre o islamismo, etc. E deu certo. Entrei nessa vaga, que era, teoricamente, para muçulmanos. Entrou eu e um outro menino que é muçulmano. E a gente trabalhou junto ali. Foi perfeita a experiência, muito enriquecedora também, muito de sair da zona de conforto, né, por estar lidando. Eu ia para a mesquita e tal, tinha que usar hijab. Então, foi completamente uma imersão cultural. E daí agora eu estou transicionando para outra área lá dentro, que daí tem mais a ver com as minhas habilidades, etc. Mas mesmo que a vaga não tenha 100% a ver com o que você tem de experiência, se inscreve. Porque pode ser essa vaga que vai ser a sua porta de entrada e depois o destino vai te guiando. Total. Foi. Então, gente, eu vou pegar mais 2 perguntas. Quem quiser fazer as perguntas, levantem as mãos. Obrigada. Meu nome é Luísa, eu sou aluna do 1º ano e eu gostaria de saber como o internacionalista pode ajudar a desenvolver estratégias de entrada em mercado. Pode ser privado ou, no caso do Fábio, como empreendedor, mas eu queria saber também de pública. A segunda parte aí. Como que o internacionalista pode ajudar a desenvolver estratégias de entrada em mercados? Legal. Eu vejo assim, eu falei para vocês que no meio do caminho lá, eu falei, pô, se eu pudesse voltar atrás, tinha feito agronomia, mas eu gosto muito de RI, e para mim, assim, o mais valioso que a gente tem no curso é desenvolver a habilidade de conseguir entender sistemas complexos e conseguir encontrar soluções dentro disso, né? Então, assim, isso é uma capacidade analítica que não é comum. Não são todas as pessoas que conseguem desenvolver isso. E o curso de RI, ele traz muito isso. Muitos players diferentes, como você acomodar interesses, como você negociar tudo isso. Então, eu acho que isso é um negócio que é uma habilidade que ajuda demais, seja no setor público ou privado, mas de você encontrar soluções para esses problemas complexos. Então, eu acho que isso é algo que no mercado é muito valorizado e o profissional de RI eu vejo que tem esse perfil mais específico, né? Quer complementar aí? Tá respondido ou não? Ficou em mais ou menos? Não, pode falar mais ou menos aí, não tem problema não. Bom, gente, eu vou pegar mais 2 perguntas aqui, daí vocês respondem e a gente vai dar uma olhada no tempo, tá bom? Boa tarde, eu sou a Emanuele, sou aluna de 1º ano de Relações Internacionais e eu queria fazer uma pergunta um pouco direcionada para a Aline sobre como que foi o processo do seu intercâmbio no Egito, um pouco mais detalhado das experiências que você teve lá com as crianças. Eu também estava com aquela dúvida sobre a questão de como que você fez, mas você já falou da questão do site, de programas. Então, eu queria saber um pouco mais da sua experiência que você teve lá, porque, assim como você, eu me identifico muito em questão de
querer ir, provavelmente, para o setor público, organizações internacionais, e tenho muito essa questão de ter muito interesse por isso, e já tenho buscado. Então, queria saber um pouco mais como você desenvolveu isso. Legal. A sua tem a ver com a pergunta dela ou não? Eu vou fazer a pergunta porque Tá também bom. seria direcionada a você, acho que a Marina principalmente. Mas, primeiramente, obrigada, gente. É muito legal ter esse contato com nossos veteranos, conversar com vocês. É muito gostoso. E a minha pergunta ela seria mais ligada realmente à questão de saúde mental, né? A gente sabe que, enfim, qualquer área que você trabalha, realmente a gente tem que pensar na saúde mental, mas eu acho que trabalhando com refugiados e realmente tendo vivências nessa realidade que não é a nossa, eu queria saber como vocês lidaram com a saúde mental de vocês, enfim, como foi esse processo. Obrigada. Legal. Bom, vou começar falando, então, do meu intercâmbio para o Egito. Eu fui trabalhar lá numa escola que era vinculada a esse programa da Universidade Alemã do Cairo, que é vinculada à ESEC. Então, enfim, eu cheguei lá, daí tinha um voluntário da ESEC, que era um universitário lá também, que me apresentou à escola, me apresentou para a diretoria da escola, para os professores, etc. E, assim, sendo bem sincera, era algo bem largado lá, sabe? Não tinha tanta burocracia, porque eu estava numa escola 100% de refugiados, então era uma escola meio improvisada ali, com professores refugiados. Eram todos do Sudão, um ou outro que não era, mas era uma escola assim bem recente, que tinha sido montada com esse grande fluxo ali de refugiados do Sudão para o Egito, que está acontecendo até hoje em dia, né? Então, no meu dia a dia lá, eu trabalhava a semana inteira e tinha os finais de semana de folga. Era um pouco diferente, porque como era um país islâmico, a sexta-feira era folga e o sábado você trabalha, né? Que sexta-feira é o dia sagrado. Enfim, mas daí eu conseguia trabalhar meio período durante todos os dias da semana, e depois eu tinha o resto do dia para passear também e ter trocas com os universitários. Então, durante a manhã eu tinha as trocas com as crianças e de tarde com os universitários, e eu pude escolher tudo do meu intercâmbio. Então, eu pude escolher qual turma eu queria dar aula. Eu escolhi os mais velhos, foi mais desafiador por isso, inclusive. Eu peguei as crianças ali de 13 anos. Daí minhas amigas pegaram os mais novos, enfim. Mas a gente, às vezes, ia trocando, porque era realmente muito livre. Então, você tinha a sua própria turma, só que, às vezes, o professor faltava, você tinha que cobrir outro professor em outra matéria. Eu cheguei a dar aula de matemática, de biologia, de coisas assim, e eu fui para dar aula de inglês. Mas, quando você tem contato com esse dia a dia ali do trabalho, você tem que apagar fogos, né? Então, você tem que entender que vai ter uns perrengues ali, vou ter que sair da minha zona de conforto. Nossa, matemática não era nem um pouco a minha zona de conforto, mas tive ali que no dia anterior e aprender uma matéria de matemática para conseguir passar para as crianças. E daí era isso, assim, eu tinha que montar as aulas. Eu montava, geralmente, no começo da semana, as aulas que eu ia dar ao longo da semana. Eu tinha que montar prova, corrigir prova. Era bem um dia a dia de professor mesmo. E durante os finais de semana, como eu tinha feito amizade com os universitários ali, a gente viajava pelo Egito, foi muito legal. E daí, sobre essa questão da saúde mental, eu acho que, assim, eu tive muita sorte quando eu tive essas experiências, e quando eu tenho hoje em dia, inclusive, que eu tinha uma estrutura muito sólida. Então, por exemplo, quando eu fui para o Egito, eu não fui completamente sozinha. Eu fui com outras amigas, outras 2 amigas que eu conhecia, que eram da minha sala aqui na Facamp, inclusive. Então, a gente morava juntas lá e a gente passava os perrengues juntos, e elas eram a minha estrutura ali para eu manter a minha saúde mental muito bem, né? E daí, hoje em dia, também, eu fiz minhas amizades ali dentro do Acnur. Eu acho que isso é muito importante, assim, você ter a sua rede de apoio, porque não é fácil se manter bem mentalmente todo o tempo, ainda mais em um trabalho mais desgastante emocionalmente. Mas o meu trabalho hoje em dia no Acnur não é tão desgastante assim como eu imagino que seja o da Marina, porque eu trabalho realmente com captação de recursos. Então, eu trabalho com a captação de doações.
Eu faço campanhas de marketing, etc., para o Acnur conseguir arrecadar doações. E também antes, quando eu estava em filantropia islâmica, eu negociava com sheiks lá em São Paulo para a gente tentar firmar parcerias de apoio financeiro para o Acnur. Claro, qualquer trabalho é desgastante emocionalmente, mas eu não lido hoje em dia diretamente com refugiados, mas eu tenho muita vontade de fazer um trabalho mais de campo, como o da Marina, né, por exemplo. Eu estava lembrando aqui que foi um dos pontos que eu anotei. A saúde mental é inevitável. Assim, primeiro que você, no atendimento inicial a um imigrante, você precisa ali fazer o cadastro e você precisa conhecer um pouquinho da história dele. E aí você tem que saber ali pôr um limite, tá? Reconhecer que tem um limite. Principalmente porque ele vai começar a entrar em situações bem profundas, vai chorar na sua frente, você vai chorar junto com ele, tem momentos que você não vai conseguir segurar, você vai chorar junto com ele ali, né? Mas o mais importante é que todas essas organizações que trabalham com refugiados e imigrantes, temos uma equipe de saúde mental, temos uma equipe de psicólogos, e é muito importante. E é importante você dividir ali com a equipe, porque, lógico, você não vai poder chegar em casa e tem a confidencialidade. Você não vai chegar em casa e contar para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado o que é a história que você ouviu. Você vai guardar para si. Mas ali no ambiente de trabalho vai ter um momento em que você vai poder desabafar, contar o que aconteceu. Vai ter a própria psicóloga, às vezes, também tem a questão da saúde mental dela, tá? Então, é importante reconhecer que precisa de você reconhecer esse limite, tá? Que para ser uma barreira sua, uma proteção sua, né? E é muito impactante. Eu já teve atendimentos em que chegou uma senhora bem mais velha, ela não falava o idioma, não falava nenhum idioma, ela sentou na minha frente e começava a chorar. E aí E aí a gente foi falando eu fiquei conversando com ela pelo Google Tradutor. Eu escrevia, ela lia, escrevia, chorava. Tá? Você tem que saber dar o tempo. É muito difícil. E eu já fui impactada assim. Então, eu tenho... tudo bem, demorou até para vir o pacto para mim. Mas hoje eu tenho o acompanhamento psicológico. Eu tenho uma psicóloga semanalmente. E no início das minhas sessões eu tinha que falar sobre isso, né? Hoje não mais, eu consegui. Mas você vai também criando ao mesmo tempo uma casca grossa, sabe? A pessoa fala, você não está impactada? Sim, mas é o limite. Você tem que reconhecer que precisa pôr esse limite, sim, né? E buscar ajuda. Ter no grupo, ter na organização uma equipe, porque você vai fazer ali dinâmicas envolvendo a saúde mental e é importantíssimo. Assim, a saúde mental é um dos requisitos para a acolhida a migrantes e refugiados. É a proteção, que a gente fala, né? A equipe de advogados, internacionalistas, tem a parte da integração, mas tem a parte também da saúde mental. Tem que lidar, você tem que acompanhar vários casos. Quando chega, né, o imigrante ali para se registrar, ele passa por cada um setor. Então, ele vai passar comigo na proteção, depois ele vai passar na integração para ver questão de emprego, validação de diplomas, e depois ele vai passar para a psicóloga. Ele vai ter um atendimento ali. E no primeiro momento ele vai falar, não, às vezes não, mas tem muitos casos em que ele vai, sim, eu quero, e precisa. E principalmente assim, procedimentos, que nem eu citei rapidamente, de reunião familiar. É um procedimento muito chato, demorado, frustrante às vezes a gente não consegue ter o contato e ele precisa do apoio, né? Bom, gente, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, mas se não for um problema para vocês, depois do encerramento, se alguém tiver alguma pergunta, vou falar com vocês. Bom, eu vou dar início ao nosso encerramento. Primeiramente, eu quero agradecer muito a vocês, nossos convidados, por participarem dessa roda de conversa. Foi extremamente enriquecedor e muito importante para que a gente consiga entender quais são os caminhos que o internacionalista pode seguir. Foi uma honra ter a presença de vocês no nosso evento. E muito obrigada a todos que vieram prestigiar o nosso último dia de evento.
nós vamos dar início ao nosso sorteio logo mais e aos QR Codes, mas antes eu gostaria de chamar a presidência e a diretoria de acadêmico para fazer o encerramento. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a participação dos nossos queridos ex-alunos. Obrigada por terem aceitado vir fazer essa palestra. A gente sempre fica muito feliz em poder contar com vocês. E nós encerramos hoje mais uma edição da FETECOM, nossa Feira de Temas Contemporâneos de 2025, com a sensação de um dever cumprido e de que conseguimos fortalecer um espaço essencial de diálogo, reflexão crítica e a construção do conhecimento coletivo. Eu gostaria de iniciar nossos agradecimentos agradecendo os professores do nosso curso, que gentilmente colaboraram com a realização dessas palestras, seja por meio da liberação dos alunos para virem assistir ou incentivando que os alunos viessem. O apoio do nosso corpo docente é sempre muito importante para que esses eventos possam acontecer. E o nosso reconhecimento também se estende aos nossos palestrantes e convidados, que aceitaram o nosso convite e contribuíram com falas ricas, plurais e comprometidas com os desafios contemporâneos de economia, política e relações internacionais. Esse evento definitivamente não poderia acontecer sem a participação de vocês. Também gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante essa semana, aos nossos patrocinadores, então, as editoras Elefante e Contexto e ao DCE, e também a reitoria da universidade e a coordenação do curso de Relações Internacionais, pela confiança e o trabalho da nossa equipe. Por fim, gostaria de agradecer à equipe do CARI Bertalutz, responsável pela organização da FETECOM. Cada etapa, desde a curadoria das palestras até a logística dos encontros, foi conduzida com empenho, responsabilidade e compromisso com a qualidade do evento. Foi esse trabalho coletivo que tornou possível mais uma edição da FETECOM. Convidamos agora ao palco a diretoria do CARI Bertalutz, que esteve à frente da organização desta edição. Este é um momento de reconhecimento pelo esforço, dedicação e seriedade com que conduziram todo o processo. Uma salva de palmas para a equipe. Eu vou pedir mais uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa. Obrigada, gente. Eu passo a palavra agora para a Madu, a nossa diretora de Relações Externas, para conduzir o nosso sorteio.